Sabe por que que é proibido pela Torá você manter o animal selvagem preso? Sabe por quê? Eu entendi agora conversando com a minha esposa aqui. Quer dizer, eu penso que entendi, vou compartilhar com vocês, vocês julguem se eu estou falando bobagem, né? E me falem aí, não tem problema nenhum. Eu sei que são vários e vários conhecimentos, várias coisas e várias opiniões, e isso não é problema. Entendeu? Não há problema, somos diferentes e entendemos diferentemente. É normal, a Shem nos fez assim. Mas eu quero dizer para você o que eu entendi, por que não se pode prender um animal. Veja só, quando nós prendemos um animal, nós precisamos fazer uma armadilha, precisamos ter meios de manter aquele animal que praticamente é difícil de pegar, né? É difícil de pegar, só alguns predadores especializados para ele conseguem pegar, e também animais, né? E para quê? Para se alimentar dele. Por exemplo, os pássaros têm seus predadores. Os carnívoros, os carnívoros não, os herbívoros são comidos pelos carnívoros, né? E assim vai. Por quê? Porque um superior comendo um inferior, né? Um superior dominando o inferior. É sempre assim, certo? Então, nós que somos superiores aos animais, claro, né? E muito, por sinal, a gente tem uma coisa que eles não têm, a gente pensa, a gente consegue prender qualquer tipo de animal, sendo que, por exemplo, um tigre não consegue comer um pássaro. Ele tem que comer aquele do nível dele, que anda na mesma situação que ele, ali na terra. Aquele que voa tem que ter uns predadores especiais para lhe prender, não lhe pegar, não pode ser um que está na terra, entendeu? E assim vai, cada nível, lá os que rastejam também. Então assim vai, você olha o nível dos animais, nas classes que foram criados, você vê que existe sempre o seu predador para toda a espécie, senão ela cresce demais e se torna uma população problemática para a Terra. Então a Shem fez isso perfeito, tá? Porque tem um tempo de validade, né? Tem um tempo de validade, e essa validade ela tem que chegar a um fim. Então tudo tem validade, nós temos validade, né? Nós iniciamos e terminamos. Tem um tempo de validade. Tudo vai ser definido, tá? Então, uma classe superior, ela sempre tem uma vantagem sobre a inferior. A gente vê isso até nas classes sociais. Você enxerga isso. Classe superior agindo contra a classe inferior, tá? Por quê? Por que ela é inferior? Porque aqueles que são superiores acham que os inferiores não pensam. E, na verdade, mantêm eles presos por não lhe fornecer conhecimento. A base de toda a prisão desses que, entre aspas, são inferiores, porque não são, lhes dar ou não conhecimento. Dando a ele conhecimento, eles se tornam ameaçados, porque você começa a olhar o porquê que eles estão fazendo isso de fato com você. E você achava que estava tudo bonzinho. Então, é proibido, na verdade, quando você diz assim, quando a Shem diz que é proibido prender um animal selvagem, um animal que tem... Um animal, é proibido, né? A não ser aqueles que ele já criou doméstico. Aqueles domésticos ele criou assim, é para ficar assim. Mas aquele selvagem é proibido você prender eles. Por quê? Porque você é superior a ele. E é isso que a Shem quer dizer. O problema todo está em um superior, ou pelo menos ele achar que é, porque eu acho que o mais difícil é você deixar o animal solto. Você quer por status dizer que tem um leão em casa. Quem tem um leão em casa? Você não gostaria de ter um leão em casa, mas para ter um leão em casa você tem que ter condição financeira para manter ele, né? Apesar de todo mundo sabe que é proibido, já falei, mas eu estou te dando um exemplo sem entender. Você, com o leão em casa, você tem um estatão, porque olha só os caras que malha aí, quer passar uma superioridade física
para os outros, porque para ele, na cabeça dele, isso quer dizer estar por cima. Né? O cara ser bombadão, fortão, não estou dizendo que isso é errado, isso é bom, o corpo fica resistente, forte, maravilha. O problema é o cara achar que aquela força dele que ele adquiriu com seu tempo, seu desgaste ali físico e tal, então, aquele tempo que ele gastou em alcançar aquilo, deve ser honrado pelos outros porque ele está acima. Não, peraí. Aí confundiu as bolas. Você, na verdade, quer assumir uma classe superior baseada na força, porque para muita gente lhe falta intelecto. Não estou falando aqui que ele não tenha intelecto, tá? Lhe falta pelo sentido que conhecimento, negar o conhecimento às pessoas. Entendeu? Então a gente precisa entender qual a nossa classe, o que está acontecendo com a gente. Por que estão nos deixando assim, estão nos tratando assim? Isso eu falo para essas pessoas que de todas as áreas, não só daqueles que querem conseguir as coisas na força, querem estar por cima na força. Não. Não é aí que você consegue estar por cima. Porque forte por forte sempre tem o maior, e o eterno, o Criador, ele está por cima de todo mundo. A força vem dele. Então ele tira a força de um que acha que é forte em um segundo quando ele puxa dele a alma. Puxou, arranca a alma dele. Tem um ser que é próprio para isso, vai lá e arranca a alma dele, aquele corpo todo vai para o chão. Ou aquele intelecto todo também vai para o chão. Não importa o que a pessoa acha que ela tem que estar por cima dos outros. Não importa. O problema é que quando alguém se acha superior, tudo bem, ela se acha, né? Não tem problema, quer se achar, se acha. Mas o que acontece de punição para ela, ou ela acarreta circunstâncias sérias com o Criador, é quando ela, por ela achar e não se conter, vai lá e faz uma ação. Essa ação, sim, é cobrada. Essa ação, sim, vai ter que pagar. Por quê? Porque alguém foi ofendido, foi machucado, sofreu por você pensar que é alguma coisa. Você acha que é superior a esse, então você quer dominar esse e manter ele preso, mas ele não é. Ele pensa, ele raciocina, ele chega a um entendimento, ainda mais hoje com a informação correndo dessa forma. Hoje está mais fácil a pessoa saber, por mais que eles tenham negado isso nas escolas para tentar manter o gado preso dentro do curral. O que acontece? Hoje, ao mesmo tempo, a internet explodiu e tudo está ali, tem todo o conhecimento. Só que eles fazem questão de levantar na mídia aquilo que eles querem, porque isso aqui é interessante para manter as pessoas, digamos, ignorantes nesse pensamento aqui, na essência da coisa que eles sabem, o porquê que eles estão deixando isso aqui, ou levantando isso aqui na internet, para que as pessoas fiquem presas aqui. Por exemplo, moda. Focaliza uma mulher que gosta de ficar se aparecendo para os outros. Focaliza ela, joga ela mais, vamos passar ela direto para todo mundo, ele sabe trabalhar com isso, gente. A internet, ela atinge hoje níveis mundial. Então, o que acontece é um trabalho em prol de um objetivo. Mesmo que a pessoa, às vezes, hoje, com toda essa informação que está na internet, ela não consiga achar a verdade. Por quê? Porque ela fica ainda dentro da internet, mas dentro de uma caixinha. Ela não consegue sair dali. Ela não vai mais além. Ela não procura informações de coisas que para ela, às vezes, é meio assustador. Ela não quer acreditar que isso existe. Fica só no ramo de futebol, da palhaçada de gente que muitas vezes não tem o que fazer, fica falando da vida dos outros na internet e fazendo palhaçada. Acha que isso está por cima. Aquele outro ali não sabe fazer nada, mas entrete o povo em uma bobeira muito grande. E o povo fica ali, e o cara, aí eles fazem o quê? Aquele rio. Opa, vamos prender eles aqui nesse negócio. Fica todo mundo viajando naquele negócio.
Aí aquele viraliza o vídeo. Por que viraliza? Porque os caras querem que viraliza. Agora você vai ver o conhecimento mesmo que muda a vida da pessoa, que conduz a pessoa a resolver o que veio fazer aqui, que ela nem sabe o que veio fazer aqui, ela acha que isso aqui é um parque de diversão. Ela veio aqui para divertir e para sugar da vida dos outros. Ela chegar a um nível super na cabeça dela, que ela é superior, como ela vê algumas aí que acham que são, e ela quer chegar naquele topo ali, para quê? Para pisar nas outras e desfrutar o prazer de estar sobre as outras. Ou seja, por isso é que a Hashem determinou que não pode prender um animal. Por quê? Porque não pode um que se acha superior aprender menos um inferior. Compreende? A raça humana prendendo a raça animal. Não pode. Não pode isso. A Hashem proíbe isso. Entende? Você tem que deixar ele viver. Você não pode aprisionar ele. Por quê? Por causa de um ego. Que a maioria é por causa de um ego. A grande maioria vai atrás de conhecimento para quê? Para aprisionar os outros. Só isso. Ele não está interessado em procurar conhecimento para ele. Cuidado com essas pessoas. Sabe por quê? São bajuladoras. Uma bajulação. E nunca te dá duas opções. Nunca. Nunca deixa você livre para ir fazer o que você quer. Esse é o ponto. Não deixa. Ele quer que você faça o que ele quer. Porque todo mundo, entre aspas, acha que esse é o certo. Fazer. Ele acha que é certo, porque ele tem conhecimento, alcançou uma coisa que os outros não alcançou, e vocês, para receber, tem que pagar. Ele acha certo isso. Ele não quer dar de graça. Para ele é certo. Tudo bem. Você trabalhou para conseguir, nada justo que você cobrar. A Hashem também não acha ruim. Por quê? Porque você está se provando. Você não está se provando quem você é. Entende? Então, conhecendo a coisa, como funciona, você começa a entender o mais profundo do negócio. Não pode, ninguém que se ache superior, porque todo o conhecimento e toda a força que a pessoa tem, fisicamente falando, ou intelectualmente falando, foi o Criador que deu para ela. Por isso ele pode tirar em 1 segundo. Ele pode tirar. Por quê? Porque foi ele que deu. E a pessoa está usando isso que ela tem em prol dela se sentir superior. Por isso é que para muita gente é um status ter um leão dentro de casa, criar um leão. Quem não tem condição de ter leão, gosta de ter os animais mais bravinhos ao seu lado, porque isso para ele demonstra poder, e poder para ele é uma sensação de superioridade. O cara anda com o quê? Gosta de andar com o quê? Com pitbull. Por que ele anda com pitbull? Porque, não estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Mas por que você vê gente com todo pá com pitbull do lado? Porque quer, pelo menos naquele nível deles ali, está por cima. Entende? Porque tem níveis. E é verdade. Cada alma começa a se juntar com seu bando. É verdade, gente. Gente, é verdade. Algumas pessoas entenderam isso. E começaram a trabalhar por bandos. Estou falando assim para poder entender melhor, tá? Alma é alma e deve todo... eu não estou sendo desrespeitoso, porque eu entendo que as almas são do eterno. Ninguém pode sequer fazer qualquer coisa com elas. Não tem permissão. É dele. Então eu as respeito muito bem, mas eu estou dando um exemplo para que a maioria entenda. Para fazer uma associação aos animais da África, por exemplo. Você vê que cada um tem seu bando. Cada um tem seu bando. Não são todos iguais. Não tem um único bando formado. Esse um único bando vai ser formado com todas as espécies diferentes quando aquelas que são predadoras não comerem mais as que serviam de comida. Aí vai ser um bando só com espécies diferentes. Mas não é. Há divisão por quê? Porque os superiores ainda gostam de comer, de se alimentar dos inferiores. Compreendeu? Isso vai acontecer na era de Mashiach.
Os animais vão voltar a ser um bando de várias espécies. Porque não vai ter mais essa questão de querer ser alimentado mais fraco. Isso vai acabar. Porque, sabe por que os animais são um reflexo da gente? Para nos mostrar quem nós somos. Quando nós deixarmos de ser quem somos, quando aqueles que sobrarem com Mashiach, ficarem com Mashiach, sobrarem, ficarem aí, eles vão ter entendido isso. Eles vão ter compreendido isso bem. Entende? São diferentes, têm seus bandos, mas não desejam se alimentar de ninguém. Se tornaram um único bando no mundo, digamos assim. Estou falando num palavreado para todo mundo compreender o que eu quero dizer. Fazer associação e compreender. Então, os animais são, hoje, reflexo daquilo que os seres humanos são. Se o ser humano mudar, os animais, todo mundo muda junto. Tudo muda com o homem. Por quê? O que levou a natureza a ser como é? Na verdade, os animais serem como são, carnívoros, predadores. A queda de Adão e Eva, de Havá. Foi a queda que trouxe toda essa consequência para os animais. Eles se tornaram aquilo que ele é, aquilo que eles são. Então se nós não mudarmos, nós não tomarmos um caminho diferente, encararmos o porquê eu sou assim, e ouvir quando alguém dizer para você por que você é assim, e não se irá com ele, porque quando você se irá com ele, você vai ter certeza que ele está atingindo o seu ego. Se doer em você aquilo que ele disser, é porque você é assim. Sabe por quê? Porque quando não dói, não há reação. A pessoa, quando ela fala o que você não é, você não liga. Apesar de que tem gente que liga. Né? Fala assim, eu detesto que fale o que eu não sou. Na verdade, talvez você esteja enganado. Você talvez seja assim. E não quer admitir que é assim. Aí, esse é o maior problema. Para essas pessoas, eu acho que ainda é mais difícil. Porque ela luta de uma maneira diferente das outras. Ela se tornou um pouco mais fechado para encontrar quem ela é. Ela fica diretamente com raiva da pessoa falar que ela é uma coisa que não é, mas ela não admitiu que ela não admite que é assim. Esse, na verdade, é o ego tentando se esconder por trás. Então a gente tem que entender que o quê? Quando alguém vem falar para uma coisa para a gente, que a gente acha que pelo menos que não é, não sair na porrada com ele, porque isso, de verdade, isso é querer se afirmar, se afirmar por meios da força. Isso é meio animalesco, sabe? Aquele animal que quer se afirmar no bando. Quer se afirmar no bando. Isso é meio animalesco. Compreende? Falta o quê? Intelecto para poder discutir sobre o assunto? Vai buscar, ué, não é vergonha nenhuma. Fala, então, ó, dá licença, eu vou atrás de conhecimento de tudo aquilo que você falou a meu respeito, e eu quero ver se é. E nessa saída para você encontrar-se com você mesmo e com a verdade, você vai, quando voltar, você vai voltar cheio de conhecimento. Mesmo que você ache que não é aquilo. De qualquer forma, você vai voltar com mais conhecimento para debater com essa pessoa que disse que você é assim. Então, esse que te falou, vai ter que ter conhecimento superior para te mostrar ainda que você não achou o que precisava. Compreendeu? Então, nós precisamos entrar nisso de cabeça. Vamos mergulhar no verdadeiro problema. O verdadeiro problema está em nós. Qual? Ego. Ego. Mexeu no ego, mexeu no monstro. Essa é a verdade. O ego é um monstro que quer se ocultar diante da luz. A luz incomoda ele.
Muito, muito, muito. A luz não pode chegar lá. Quando a luz chega, amigo, ele quer, ele grita, ele. Ah, puxa vida, ele fica doido. Botou luz em quem eu sou, oh, entende? Então vamos tomar conta, vamos tomar conta disso que a Hashem tem nos dado, que é um caminho dentro de uma escola, essa que nós chamamos de escola da vida. Manter o nosso caminho dentro dela, quando eu digo isso, é manter a seriedade. A seriedade no sentido de buscar o que precisa. E o que precisa? Aprender a ser justo. Não é correto um superior, entre aspas, né? Muitas aspas mesmo, dominar o inferior. Porque quando ele pensa que ele é assim, ele está inferior àquele. Só que aquele que está sendo aprisionado, por quê? Por que ele está sendo aprisionado? Porque ele tem talvez capacidade de passar acima dele, daquele que está aprisionando. E eles têm medo disso acontecer. Por isso, mantém-se preso. Na verdade, talvez quem está embaixo, nessa formação desse mundo atual, tá? Porque o que eu penso é que Mashiach vai dar autonomia para todo mundo ser o que precisa ser, o que mais ama ser, e então julgar a alma pelas suas ações. Compreende? Dar informação para as pessoas tem dois lados. Tem o lado de ajudar e o lado de pessoas se aproveitarem da informação. Mas isso também é um teste. A pessoa só vai se apropriar daquilo que Hashem deixar ela se apropriar. Sabe por quê? Porque senão ela nem entende. Ela nem sequer compreende. Talvez Hashem esteja permitindo ela entender, porque aí está o teste dela. Talvez ela já viveu assim no passado, se apropriando do conhecimento para manter outras presas. E agora teve mais uma chance, mas talvez seja a última. Por ser a última, ela tem a chance de ser então o que ela mais quer ser. Então dão a ela mais conhecimento para ela então chegar no seu ápice do seu teste e se definir definitivamente. Sempre tudo é bom. Não existe nada ruim. Tudo é bom. Hashem governa todas as coisas. Na verdade, ele está fazendo todas as coisas acontecer. Então vamos parar para pensar um pouquinho, raciocinar aí sobre o que eu falei. Se eu estou certo no que eu falei, pode falar, pode comentar aí, se você achar que não tem nada a ver com o que você falou. Não tem nada a ver com o que você falou, então tá bom, fala aí, por quê? Mas me dá motivos. Por que você pensa assim? Por que você pensa que eu estou errado? Que aí sim a gente vai poder conversar. Eu vou poder expor o que eu penso e você expor o que você pensa. E a gente vai ver por quê, entender por quê que um pensa assim e o outro pensa assado. Que legal. É ou não é? Shabbat Shalom a todos.